Nasceu Jesus, glórias a Deus, né? Nosso Pai Celestial providenciou aquilo que era impossível para nós, impossível para cada um de nós. Ele providenciou que nós tivéssemos uma reconciliação com Ele. Lá em Lucas capítulo 2, verso 1 até o 7, diz assim: naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Então aí começa a saga, aí começa algo que, humanamente falando, poderia dizer que estava fora de controle, mas nas mãos do nosso Deus não existe nada fora de controle e nada perdido, porque nosso Deus é soberano e perfeito em ações, e Ele faz tudo aquilo que é necessário e tudo aquilo que deve acontecer segundo a vontade dEle. E daí começou o recenseamento, né? Então todos iam alistar-se no verso 3, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, a cidade de Davi, chamada como? Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi. Então ele tinha que sair lá de Nazaré, ir até Belém, lá na Judéia, para fazer o recenseamento, para dar aí o nominho. Era o IBGE daquele tempo lá. O IBGE não bateu nas nossas casas lá, né? Oh, quantos tem nas suas famílias? Ah, eu tenho 4, beleza. Quanto vocês ganham? Ah, X. Ah, tem isso, tem aquilo, não sei o quê. Que cor que você é? Branco, preto, né? Pardo, assim vai-se embora, né? Então, naquele tempo, só que eles tiveram que ir lá, recensear. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, chegou o tempo de Maria dar à luz. E ele teve seu filho primogênito, e ela teve seu filho primogênito, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então, a história bíblica os irmãos conhecem muito bem. A gente, desde pequenininho, ouve sobre o nascimento de Jesus. Contamos para os nossos filhos, para os nossos netos, aqueles que têm netos, sobrinhos, irmãos, que Jesus nasceu numa manjedoura. Então, possivelmente aí no estábulo, né? Onde tem animais, onde ficava lá os bichinhos. Porque o que aconteceu? Só recapitulando, eles foram e fica imaginando, né? Daí José indo lá no hotel, vamos no hotel, né? Numa hospedaria lá no hotel. Ou precisava um lugar para 2, aí um casal, minha mulher está, nossa, está cheio, por causa do recenseamento aqui não tem mais lugar. Ia para o outro e não encontrou lugar algum. E as dores do parto começaram a acontecer. A Jéssica, né, que a minha irmã, né, a nossa membro aqui da nossa igreja, ela falou que, e as irmãs que já tiveram filhos aqui, né, daí já começou a contração e daí começou aquela dor, daí na sexta-feira, né, eu visitei ela lá no hospital, nossa, que foi cesárea, né, na dela, ela fez cesárea, ela falou, eu não sei. O parto normal, as mulheres é muito guerreiras, o parto normal dói muito, porque estava dilatando, né? Então, tem a dilatação, e daí ela começou, eu não lembro quantos dedos de dilatação que ela falou para mim que já estava lá, mas estava uma dor, ela falou que estava doendo, imagina tudo, o bichinho sair com a cabeça e tudo para fora, né? Então, aquela dor do parto. E então, Maria começou as contrações, começou ter o quê? Jesus nascer. E não tinha lugar algum. E eles foram para
um lugar que dava para ir. Então Jesus, ele não nasceu entre as riquezas, humanamente falando. Jesus não nasceu lá no Albert Einstein, de Belém da Judéia, né? Jesus, ele nasceu e foi colocado numa manjedoura. Manjedoura onde se alimenta, né? Onde vai ter alimentos aí os animais, onde é um lugar rústico. Penso eu, a Bíblia não relata tão assim, mas penso eu que não é um lugar muito cheiroso, muito aconchegante, mas foi lá onde Jesus nasceu. Mas, irmãos, pensando no nascimento de Jesus, e eu gostaria de fazer aqui com os irmãos, pensando na mensagem de hoje, um paralelo em relação à hospedaria, que a gente terminou lendo no verso 7, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Não tinha vaga. E pensando na hospedaria, eu queria fazer um paralelo assim, bem metafórico, viu? Eu gosto de falar isso, porque às vezes, como é gravado ainda e vai pro YouTube, vai falar, nossa, o cara está viajando, esse pastor viaja, né? O texto ele realmente é literal. O texto ele estava falando que tentou uma hospedaria, não conseguiu um lugar e nasceu uma manjedoura. Mas eu gostaria de chamar essa de hospedaria como um paralelo à nossa vida, um paralelo à nossa vida mesmo. E, sendo mais específico, aos nossos corações. Quando nós olhamos muitas vezes para os nossos corações, e quantas vezes nós olhamos para os nossos corações e ele está ocupado. Jesus bate a porta. Filho, deixa eu entrar. Ou para alguns para alguns já é filho, né, porque já foi salvo e remido, para outros é criatura, né? Criatura, deixa eu entrar, eu quero te salvar. Daí Jesus bate várias vezes lá. Eu quero estar aí morando aí dentro. No caso, Jesus não ia morar lá naquela manjedoura e nem na hospedaria, mas eu quero me adentrar. Mas aí muitas vezes a gente fala e diz, ele está ocupado. Está ocupado com as preocupações da vida. As preocupações sem fins que acabam e muitas vezes tiram o brilho do Salvador Jesus Cristo de estar hospedando no teu coração. Tira aquele brilho que tem da presença dele, aquele brilho que é mais luminoso do que o sol, mais luminoso do que os fogos de artifício no final do ano, ou até mais luminoso do que a cidade luz. E a gente fecha o coração e fala, não tem vaga. Muitas vezes pelas minhas vaidades. Nós somos vaidosos, irmãos. Infelizmente. Salomão, quando ele começou a refletir da vida, tudo quanto ele fez, tudo quanto ele conquistou, tudo quanto ele empreendeu, tudo quanto ele fez na vida dele, ele terminou falando que tudo era o quê? Vaidade. E muitas vezes nosso coração é vaidoso. Ele se fecha. Ele resmunga. E daí perde o brilho do Natal. Porque fica pensando, irmãos, eu fico imaginando, olha só, como seria. Passados mais de 2000 anos, Jesus nasceu. Ele não veio à Terra, mais de 2000 anos, não foi? Então a gente comemora o nascimento de Jesus aí na data do dia 25. Imagina que saísse lá na Bíblia, hospedaria Belém da Judéia, onde nasceu Jesus, o homem que veio revolucionar toda a terra, que veio revolucionar todos os séculos e que veio trazer vida. Pensa que legal, estava na Bíblia, a hospedaria está em top. E ia falar, nossa, nasceu Jesus. Onde que nasceu Jesus? Na hospedaria Belém da Judéia. Na hospedaria tal, na hospedaria Estrela de Davi. Estou falando alguma coisa lá da região de Israel, hospedaria tal. Então, seria algo fantástico.
Mas as hospedarias não tinham espaço para o Salvador, porque estava cheia de outras pessoas. E muitas vezes nossos corações estão assim também, ocupados por tantas outras coisas, ocupados por tantas paixões carnais, ocupados por tantas e tantas outras coisas que nos rodeiam nesse mundo, que o nosso coração não está pronto para receber esse Jesus Cristo como Senhor, no sentido de dominador, no sentido de estar levando este brilho. E muitas vezes perdemos o brilho da vida. O brilho daquilo que teríamos como algo prazeroso, perdemos, porque é um coração ocupado. Fica uma vida de ilusão, que se alegra somente com as coisas deste mundo, só fica feliz se as coisas saírem do jeito que querem que saísse, que quisesse que saísse, só fica feliz se estiver lá junto com a galera, só fica feliz com as coisas deste mundo, mais nada. Um coração reclamão, apenas enxergando as suas dores, apenas enxergando suas vontades e desejos. Isso é um coração ocupado, onde Jesus Cristo não está dentro. Um coração que muitas vezes aí acostuma-se, né, hospedar muitas e muitas coisas, muitas pessoas, muitos desejos, muitos prazeres, porém nunca está aberto para abrir para Jesus Cristo entrar. Isso é sério, meus irmãos. Porque se Jesus Cristo, ele não estiver na nossa vida, dificilmente nós teremos um final feliz, um final na presença dele. Primeiro, se Jesus Cristo não estiver na minha vida como Senhor e Salvador, eu não terei aquele prazer que será a eternidade no céu. Isso é um fato. Mas existe o fato também de crentes que vivem uma vida sempre... Sabe aquele ditado empurrando com a barriga? Crente que sempre vive aqui só ou decepcionado, ou só reclamando, aquele crente que perde o brilho de viver a plenitude da vida que Cristo tem para a vida dele. Então Jesus, ele quer ser Senhor. Jesus, ele quer estar direcionando a sua vida. Ele quer ser dono e morador permanente do seu ser. Dono. Então Jesus, ele te chama, ele bate a porta. Que os nossos corações, meus irmãos, sejam aquele estábulo. Que os nossos corações sejam igual aquele estábulo onde estava Jesus, ou estrebaria, disponível para ele. Porque esse é o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso, não se engane. Não confie na sua justiça, não confie nos seus desejos e nem, muito mesmo, nas suas concepções. E seja aberto para receber de uma forma que ele ocupe o teu coração. Porque Jesus, quando ele veio à terra e nasceu e andou diante de nós, não diante de nós, diante dessa terra, de nós não estávamos lá, mas diante dos seres humanos, o qual ele vivia, ele veio salvar, sabe quem? O pecador, o doente, a prostituta, o adúltero, o cobrador de impostos, o miserável. E é assim que nós somos, irmãos, miseráveis. Nós devemos estar com nossos corações abertos, seja qual for a nossa situação de vida, ou qual situação de momento, seja o que for. Jesus Cristo, ele tem que ocupar. Seja uma vida minha em pecado, seja uma minha vida decepcionada, seja o que for, uma vida vazia. Mas ele quer ocupar o seu coração e ocupar a sua mente de uma forma verdadeira.
E a pergunta que eu faço para você: como você tem se sentido? Sozinho? Ou sozinha? Como você tem se sentido? Abandonado? Abandonada? Uma pessoa incompreendida? Como você tem se sentido? Avalie teu coração. Seu coração, ele está aberto ou fechado a Cristo Jesus? Ele está aberto? Falando para Cristo, reine em mim. Ou ele está fechado? A ponto de você falar, não, quem vai viver sou eu. E esse negócio de submeter, deixa para lá. Então essa autoavaliação é importante nós fazermos. Como está meu coração? Faça uma escolha de como deseja viver. Nas ricas bênçãos da presença de Deus ou na tristeza de uma vida guiada por você mesmo. Faça uma escolha. Fale, Senhor, eu quero a Ti. Essa é a melhor escolha. Esse é o melhor caminho. Essa é a melhor forma de poder viver. Então Jesus, Ele está aí batendo no teu coração, batendo aí na sua vida e falando, filho, eu estou te chamando. Abre esse coração. Quero tirar essa dor. Quero tirar essa tristeza. Quero tirar essa amargura do teu ser. Eu quero tirar todas as suas decepções. Quero tirar tudo aquilo que te impede a ter a satisfação plena e encher a sua vida com o meu Espírito. É isso que Jesus Cristo, Ele quer fazer em sua vida, na minha vida também. Então, por isso eu volto e faço a pergunta e responde sinceramente para você. Como está o teu coração agora? Está um coração na presença do Senhor ou um coração em pecado? Na presença de Deus ou distante de Deus? Fecha um pouquinho teus olhos. Instrumentista, vem cá um pouquinho à frente, os instrumentos. Eu estou partindo para o fim, Gilberto. Você acredita nisso? Não, né? Pronto, o casamento me ensinou. Agora ele sabe fazer mensagem rápida. Não, é que hoje é... Eu sei que alguns irmãos podem ter alguns compromissos, então a gente não se estender. Mas feche teus olhos um pouquinho neste momento e pense nisso. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para salvar o que havia perdido. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para trazer esperança àquele que estava sem esperança. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para tirar a tua dor e transformar ela em alegria. Então reflita um pouquinho na sua vida, porque eu queria partir por uma conclusão, irmãos, agora, pensando em uma coisa também. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo e nasceu de um modo assim sobrenatural, concebido pelo Espírito Santo, em uma virgem, que foi Maria, que foi, né? De um modo humanamente sem explicação. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção também que esse mesmo Jesus, que veio como criança, cresceu, virou adolescente, jovem, adulto, morreu e ressuscitou, será o mesmo Jesus que retornará para buscar a tua noiva, a tua igreja. Então Jesus veio assim um dia, a gente comemora que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo e nasceu, nós comemoramos isso.
Na Páscoa a gente comemora a morte, ressurreição. Mas, meus irmãos, uma coisa é certa. Esse mesmo Jesus que veio um dia, que subiu aos céus, ele retornará. E ele vai voltar novamente a essa terra. Lá em Mateus, capítulo 24, diz: portanto, vigiai, pois não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, ficais também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que você não espera, não esperais. Jesus, ele está voltando. Jesus Cristo, ele está voltando. E como está o teu coração? Preparado para subir aos céus com Ele, a noiva de Cristo? Irmãos, imagine, eu fico assim, a gente comemora o Natal, glória a Deus, porque é uma esperança que nós temos em Jesus Cristo, porque Ele veio a essa terra. Mas vamos pensar também que a nossa maior esperança está hoje, nós remidos e salvos em Cristo Jesus, na tua volta. Um dia Ele voltará, um dia Ele virá buscar a tua noiva de uma maneira extraordinária, num piscar de olhos. O teu corpo vai ser transformado, aqueles que estarão vivos, e os que estarão mortos ressuscitarão, e serão transformados, e subiremos ao altos céus, com o nosso Deus, com o nosso Jesus, para viver a eternidade. Então Jesus, ele está voltando, ele virá novamente. Então eu te pergunto, como você tem vivido a vida e como está teu coração? Se tem que fazer o conserto, faça agora. Apocalipse 22 diz: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, amém? Quem pode dizer amém, diga um amém agora. Se você não foi, faça isso agora. Jesus, ele quer me levar, na verdade ele quer limpar, lavar as suas vestes com seu sangue. Ele quer te dar uma roupinha nova. Ele quer te fazer uma nova criação, uma nova criatura, uma nova vida lhe dá para que você possa viver uma vida plena com Ele nessa terra. Eu também creio, meus irmãos, que teremos aflições, como está escrito na palavra de Deus, que teremos aflições, mas eu também creio que Deus tem boas coisas para nós aqui nessa terra, que Ele tem boas e alegrias aqui nessa terra. Eu creio que Jesus, Ele quer nos dar uma bonança aqui também nessa terra. E eu digo que isso daí depende unicamente de nosso Deus, sim, mas depende também da gente estarmos abrindo nossos corações e falando: Jesus, entre Jesus, por favor, hospeda aqui nessa casa que está bagunçada e limpa, esteja ordenando aquilo que está desordenado, coloca os móveis no lugar. Pede para Jesus, porque eu tenho certeza também que Ele quer te dar uma vida de alegria aqui, uma vida plena. E muitas das nossas escolhas nos levam a estragar tudo aquilo que Ele tem de bom para nós. Muitas das nossas atitudes levam-nos a ter uma vida frustrante, mas Ele quer transformar o nosso choro em alegria. Ele quer transformar a nossa tristeza em regozijo e trazer aquela vida plena. Vocalistas, pode vir à frente também. Ele quer trazer uma vida de alegria.
Por isso eu volto a perguntar: como está o teu coração? Esteja entregando a Ele e pedindo: Jesus, limpa essa casa. Jesus, limpa o meu ser. Jesus, limpa a minha vida. Abençoe que eu viva as melhores bênçãos aqui. Abençoe que eu não venha sabotar a minha própria alegria, felicidade, a minha próprio regozijo pela minha falta muitas vezes de discernimento, pela minha falta de, muitas vezes até do perdão de tudo, irmãos. Mas que venhamos a viver uma vida como o Senhor deseja que vivamos. Uma vez eu falei aqui na igreja, às vezes é igual problema financeiro. Existem alguns problemas financeiros que advêm sobre a vida, alguns problemas mesmo que vêm que você fala assim: meu Deus do céu, por essa eu não esperava, né? Então esses tipos de problema, você fala: Senhor, amém, ajuda eu passar. Mas existem outros problemas que você causa também. Gasta muito, compra quando não tem que comprar, faz uma má administração, daí o problema vem. Daí você chora. E Jesus, ele tem misericórdia. Mas eu estou querendo trazer aqui uma ilustração assim, que muitos dos nossos problemas, até emocionais, problemas conjugais, problemas familiares, problemas no trabalho, alguns problemas é nós que trazemos para nós mesmos, por atitudes. E essas atitudes nos levam a ter aquela falta de prazer, aquela comunhão plena. Então vamos escolher lutar e vencer e viver conforme Jesus Cristo tem nos chamado. Por que eu usei o dinheiro aí como exemplo? Porque às vezes tem coisas que sobrevêm na vida, uma morte, uma situação que você não tem como, está fora das suas mãos, você não tem como prever ou fazer, mas tem coisas que você tem. Então aquilo que está nas suas mãos, faça. O perdão está nas suas mãos, perdoe. O render-se aos pés de Jesus está nas suas mãos, rende-se. O se entregar está nas tuas mãos, então entregue-se agora e viva aquilo que o Senhor tem para você, as alegrias e mesmo em meio às dores, e as dores que sobrevêm a todos, mas a alegria, ela vem. Então vamos cantar neste momento. O povo pode ficar de pé? Pode, então fique de pé, meus irmãos, neste momento. Não pode, então vamos cantar agora ao Senhor, que essa mensagem eu terminei com Jesus vindo nos buscar, porque essa é uma promessa, e essa promessa vai acontecer. E o dia que essa promessa acontecer, todos os joelhos se dobrarão, e todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o quê? Não, Jesus Cristo é o quê, irmãos? Senhor. Então todo joelho vai dobrar. Então não vai ter bonzinho, não vai ter ruinzão, não vai ter rico, não vai ter pobre, não vai ter forte e não vai ter fraco. Todos se dobrarão e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu quero estar, entra aí, Jane, e eu quero estar no grupo que ele vai dizer assim, ó: vinde aqui ao meu descanso, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, mas no muito te colocarei. Eu quero fazer parte dessa turma, daquele que o corpito transformado, bonitinho, e viver a eternidade com ele. Então é esse Jesus que nós celebramos hoje. O Jesus que celebramos o nascimento hoje. Hoje não, amanhã na verdade, né? Mas estamos celebrando hoje. Esse Jesus, ele vai vir buscar.
e nós subiremos como a noiva de Cristo em glória, com esse Jesus tremendo.